E ainda sobre esse assunto, nós recebemos agora aqui no Jornal da Manhã o promotor de justiça Lincoln Gaquia para explicar a importância da prisão de um dos criminosos mais procurados do país. Doutor Lincoln, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã e eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância dessa asfixia que está sendo feita contra o crime organizado e agora quanto a essa prisão, porque o senhor combate o crime organizado, o PCC, há diversos anos, inclusive coloca a própria vida em risco e agora com mais essa prisão que seria o número 1 do primeiro comando da capital que ainda estava nas ruas. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Realmente a prisão do Tuta é muito importante para nós que estamos na linha de frente do combate ao crime organizado. O Tuta já é um criminoso conhecido aqui da Polícia Paulista, do GAECO. Ele esteve na liderança de rua do PCC em 2006 durante os ataques, cumpriu pena na penitenciária 2, saiu em liberdade. Em 2020 nós conseguimos, através da Operação Sharks, que eu coordenei aí na capital, um mandado de prisão para ele. Ele infelizmente fugiu para a Bolívia lá, já naquela época, e acabou sendo condenado a 12 anos de reclusão. O Tuta é um dos principais líderes do PCC em liberdade. Agora, Lincoln, uma dúvida que eu tenho, a prisão de um líder como a do Tuta, né, Marcos Roberto de Almeida, ela pode gerar uma disputa interna no PCC? Essa é uma dúvida, por exemplo, como para a escolha de um novo sucessor, por exemplo? Olha, o Tuta não era o único líder, não é o único líder em liberdade hoje. Infelizmente, a gente tem pelo menos mais 3 ou 4 criminosos, né, de igual importância, que também provavelmente estão escondidos na Bolívia, que têm condições, né, de continuar comandando o PCC. Eu daria o exemplo do Patrick Wellington Salomão, que é o Forjado, do Pedro Luiz da Silva, que é o Chacal. Esses 2 presos saíram recentemente da Penitenciária Federal por pena cumprida, estão na Bolívia comandando o PCC também. Temos lá o próprio André do Rep, né, que é um dos articuladores do tráfico internacional do PCC, e também o Sérgio Luiz de Freitas, conhecido por Mijão, que também é um líder do PCC. Então, eu não acredito que haverá aí disputa interna pelo poder, porque era já uma vamos dizer assim, uma cúpula que estava já ajustada entre eles, né, em consonância, não havia disputa entre eles, e acredito que os esforços agora serão para tentar recapturar também os criminosos que ainda estão na Bolívia. Doutor Lincoln, vou incluir na nossa conversa os nossos analistas, começando pelo Acácio Miranda. Doutor, bom dia. É óbvio que a gente tem que respeitar a soberania dos países, mas por que a opção destes criminosos é pela Bolívia? O senhor fez menção a 3, 4 líderes que estão em liberdade e muito provavelmente todos estão na Bolívia. Por que eles optam por este caminho? Olha, há 20 anos atrás, os criminosos do Brasil preferiam o Paraguai, né, para se homiziar, para se esconder e fugir das autoridades brasileiras. Infelizmente, né, por questões aí, políticas, a Bolívia já praticamente há quase 2 décadas, né, ela tem colaborado muito pouco, né, com as autoridades policiais e judiciais, sobretudo com o Brasil. Né? E por isso há uma dificuldade muito grande em localizar e prender esses criminosos. Alguns deles estão na lista de difusão vermelha da Interpol, portanto são procurados internacionais, como é o caso do Tuta, mas a gente tem muita dificuldade em agir no território boliviano. Eu espero que agora, com a prisão e a expulsão do Tuta para o Brasil, essa situação melhore e a polícia da Bolívia colabore com a Polícia Federal Brasileira, que já tem uma adjudância lá na Bolívia agora em pleno funcionamento.
Doutor Lincoln, eu quero colocar o Diogo da Luz na conversa também para fazer a pergunta, Diogo. Muito bom dia, doutor Lincoln. Admiro demais o seu trabalho. A gente escuta muito dos nossos políticos que é preciso ter mais polícia ostensiva e que o nosso crime só aumenta porque o Estado brasileiro não permite que a polícia suba aos morros e faça muitas coisas. Não que eu discorde propriamente disso, mas neste caso foi o serviço de inteligência que resolveu a questão. E me parece que é justamente aí que nós precisaríamos de muito mais investimento e atenção, porque, creio eu, falta inteligência, polícia, porque não há estrutura suficiente dentro dela e nem mesmo nas perícias. Olha, você está coberto de razão. Eu atuo aqui há mais de 20 anos no combate ao PCC, com ênfase, né, tanto aqui no Ministério Público, quanto nas equipes policiais, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil e mesmo da Polícia Federal, que nos apoiam, com ênfase nas operações de inteligência. Eu acho que aí é que está a garantia de sucesso dessas operações. Para que vocês tenham ideia, chegou a informação a mim de que a Polícia Federal já estava monitorando os passos do Marcos Roberto Tuta na Bolívia. E já tinha informação de que seria necessário a renovação do documento de estrangeiro dele. Então, assim que ele se dirigiu a um órgão público para fazer essa renovação, a Polícia Federal acionou a polícia da Bolívia e informou que o documento que ele usava era falso e que ele era um criminoso procurado aqui no Brasil, um dos líderes do PCC. Então, a atuação da inteligência em todos os níveis, ela é primordial para o sucesso no combate às organizações criminosas, sobretudo a essa, né, o PCC, que hoje já tem um status de máfia. Então, a gente precisa hoje, na verdade, para além do investimento, da estruturação da inteligência, é a integração das inteligências da Polícia Federal com as polícias estaduais e com os ministérios públicos. A gente precisa também agir de maneira integrada e coordenada, já que o crime organizado já o faz há muito tempo. Vejam que esse criminoso, o Marcos Tuta, ele era o principal interlocutor do PCC com a máfia italiana, a 'Ndrangheta. Há muitas conversas que foram identificadas entre o Tuta e o Rocco Morabito, o principal líder da 'Ndrangheta, que viveu aqui no Brasil por quase 4 anos, foragido da Itália, acabou sendo preso em 2021, extraditado para a Itália, mas esse indivíduo, ele mantinha estreito laço com o Marcos Tuta. Portanto, essa ação integrada e coordenada, ela é indispensável e primordial. Doutor Lincoln, até mesmo antes da nossa entrevista aqui, conversávamos, né, sobre essa situação. O senhor disse que estava em contato com a Polícia Federal para receber as atualizações. Gostaria que o senhor explicasse também a importância de manter esse criminoso, então, aqui no território nacional, porque o Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, que está preso numa penitenciária federal, com base também em um pedido feito pelo senhor, hoje há uma represália em relação a ele, porque ele está irritado, porque não consegue conversar e até mesmo estabelecer diretrizes do PCC, porque ele é monitorado 24 horas por dia. Até na minha coluna no site da Jovem Pan eu trouxe mais detalhes em relação a isso. Gostaria então que o senhor enfatizasse sobre a importância de trazê-lo para o Brasil e de que forma que estão essas tratativas, então, as últimas atualizações. Antes de fazer essa observação, eu queria apenas dizer o seguinte: o Tuta, com a remoção do Marcola e dos líderes do PCC para o sistema penitenciário federal em 2019, ele foi colocado pelo próprio Marcola para ser o número 1 do PCC. Né? Então vejam a importância desse preso. Também estava de resgate do Marcola e pelo assassinato de autoridades públicas, das quais, inclusive, eu estava relacionado, além de outras. O que aconteceu, inclusive, foi que o próprio PCC divulgou um salve, que é um comunicado, informando ao sistema prisional e aos criminosos em liberdade que o Tuta havia sido afastado ou excluído do PCC por má conduta na direção da facção e havia sido decretado de morte. Chegou até a se especular que ele havia sido morto na Bolívia. E isso foi apenas
uma estratégia de contra-informação utilizada pela facção para tentar iludir, né, para tentar fazer com que as autoridades brasileiras deixassem de procurá-lo. Nós já tínhamos informação de que ele estava vivo e agora, com a prisão dele, a tendência é que ele seja expulso, né, da Bolívia. Provavelmente ele será expulso ainda hoje da Bolívia, que é um procedimento do próprio país onde esse criminoso se encontra. É um procedimento soberano e discricionário que não depende do processo de extradição, que é um processo que dependeria do pedido do Brasil, é um processo mais lento. Ele deve ser expulso ainda hoje da Bolívia e provavelmente trazido para São Paulo, porque os mandados de prisão dele em aberto, que são 2, são da Operação Sharks, né, que eu tive a oportunidade de coordenar. Ele tem 12 anos já de condenação em um dos processos e tem ainda um mandado de prisão em outro processo que ele ainda responde. Então, provavelmente, ele seja inicialmente recambiado para São Paulo e aí, certamente, a Secretaria de Administração Penitenciária ou o próprio Ministério Público deverá pedir aí, na sequência, a inclusão dele no sistema penitenciário federal devido à sua periculosidade. Certo, doutor Lincoln, muito obrigado pelas suas informações, atualizações. Promotor do GAECO aqui do Ministério Público de São Paulo, que combate há anos o crime organizado no país, e agora sobre essa importante prisão, trazendo então as atualizações. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, bom dia a todos.